Já estamos no ar, é isso. Ora bem, muito bom dia e desculpe o ligeiro atraso. Eu ontem fui alertado por alguns espectadores para certo tipo de fauna, não tem outro nome, que veio aqui à página da Cor do Dinheiro destilar várias coisas. Olha, frustração, falta de educação, buçalismo e falta de nível, estilo pé no chinelo. Não tinha percebido porquê. Fui ver e descobri que uma boa parte dos comentários que caem nesta categoria vieram de ou enfermeiros ou então afins, para além dos habituais fofinhos que normalmente vêm para aqui comentar. Eu não apaguei nenhum dos... não vi tudo, vi 3 ou 4, só chegou para perceber o nível, para perceber quem me alertou tinha razão. Não apaguei, deixei ficar na página, como faço sempre, porque isto é a melhor forma das pessoas se autorretratarem. Quer dizer, partindo do princípio que alguma desta fauna se autorretrata, que eu tenho dúvidas. Mas olha, é só para dizer que, está a ver, as minhas costinhas são muito largas, percebe? Eu não tenho medo, nem me faz qualquer diferença que vão para aí fazer essas figuras, está a ver? Se eu quiser estar num concurso de misses, para o qual não tenho jeito nenhum, porque não tenho curvas nem beleza para isso, eu teria ido para um concurso de misses. Não estou num concurso de misses. Estou numa função que se chama comentar. Ou seja, antecipar, analisar informação e antecipar problemas. E, portanto, é essa a minha preocupação. Quem está desse lado quer fazer outra coisa qualquer, pé no chinelo, buçalismo, o que quiser, pode fazer, que não me aquece nem me arrefece. Até porque, eu vou dizer, só lembrar uma coisa a alguns fofinhos que vieram bem a comentar. Ao contrário do que alguns querem fazer crer, esta greve e estas reivindicações de enfermeiros têm custos orçamentais muito graves. Não vale a pena ir virem com outra coisa. Vão aprender a fazer contas. Bom, segundo ponto. Os jornais de hoje coincidem, desde o I aos Diário de Notícias, ao Público, coincidem nesta história, de que o Fernando Medina terá comprado uma casa a familiar da Teixeira Duarte, como sabem, é uma construtora. A Câmara de Lisboa fez ajustes diretos depois da compra do imóvel de mais de 5 milhões de euros à empresa. Medina pagou 465 mil euros por uma casa que poderia valer perto de 1 milhão, segundo o preço do metro quadrado praticado em 2016. Bem, como eu disse, está em 3 jornais, acho que o assunto foi explotado pelo Público, está no Diário de Notícias, está no I. Bem, eu acho muito bem que nós, jornalistas, e não só, investigamos estas coisas. Acho muito bem. A única coisa que me incomoda aqui é estas coisinhas depois aparecerem na altura das eleições. Eu vou dizer uma coisa, eu gosto do Fernando Medina como pessoa. É um tipo afável, um tipo simpático, aquele miúdo, aquele sorriso de miúdo, muito empático. Mas eu não gosto do Fernando Medina como Presidente da Câmara. Porque acho que o Fernando Medina está a fazer duas coisas. Primeiro, obras disparatadas, se fossem feitas num contexto global, teriam sentido. Obras disparatadas custam milhões, dezenas de milhões de euros. E isto está a endividar a autarquia, quer a gente queira, quer não. Terceiro, o Fernando Medina faz parte de uma geração de políticos, ele foi secretário de Estado do engenheiro Sócrates, que só sabe gastar. Só sabe gerir gastando. E, portanto, isto não me cheira. E acho que vai correr mal. Mais tarde ou mais cedo vai correr mal. Agora, o que me incomoda é depois destas coisas assim. Eu não sei se tem alguma coisa, razão de ser. Até pode ter. Estão a ver? Agora, não gosto que isto apareça na altura das eleições, porque depois fica sempre aquela dúvida. Espera aí, isto foi guardado, superado só para tratar agora? Não é bom. Não é bom. Bem, vamos lá então à agenda. Eu tinha aqui mais umas coisas para contar, nomeadamente sobre a geração nem. Não trabalha, nem estuda. Mas como isto é mais comprido, vou deixar para a próxima ocasião. Vamos lá à agenda, então. A doutora Raquel Varela, acho que é investigadora, para ir de um instituto qualquer, disse num programa, salvo ver prós e contras, eu não vi, já deixei de vir aquilo há muito tempo, e um dia explico porquê, disse que não há problema nenhum se a Europa fechar. Porque os trabalhadores até podem ir fazer comboios. E diz que não há problema nenhum se a Europa fechar,
Porque aquilo atrás, acho que falou, a expressão utilizada foi valor agregado. Whatever that means. Bem, primeiro ponto. Isto é de uma ignorância total. Mas que me perdoem os defensores desta menina, é que não há ponta por onde se pode pegar aqui. Isto é ignorância pura. Está a ver? Primeiro, ela não conhece termos económicos e tem a mania que fala termos económicos. Aliás, quando ela vem à televisão e outros sítios quaisquer, fala como uma propriedade, se conhecesse sobre as matérias, não conhece, como provou mais uma vez. Primeiro, não conhece termos económicos, mas isso é um menos. Segundo, dizer uma coisa... Então, eu suponho que ela queria dizer valor acrescentado, não é? Ou, se quiser, na cadeia de valor, criação de riqueza. Suponho, não sei, se calhar é melhor ela esclarecer isso. Bom, primeiro ponto. Não é verdade que a Auto Europa não cria valor, não cria riqueza. Não é verdade. Porque uma parte das peças vem de fora, sim senhor, mas há uma parte que é fornecida aqui em Portugal e que é montado aqui, porque aquilo não é uma pura montadora. Está a ver? Portanto, era bom que a doutora Raquel Varela, alguém lhe explicasse o que é uma montadora. Não, mas não é montadora noutros sentidos. É montadora mesmo de, como dizem os brasileiros, montar carros, está a perceber? E o que é uma montadora e o que é uma empresa que cria valor. Era bom que lhe explicassem isto, que é para não fazer estas figuras. Bom, segundo ponto. Fazer comboios. Oh, doutora Raquel Varela, a senhora lembra-se da Sorefam? E lembra-se como é que acabou? E lembra-se porque é que acabou ou não? Lembra-se o que é que os sindicatos fizeram à Sorefam? Bem, é o que eu digo. A culpa é nossa. Porque nós, como sociedade, é que damos palco a este tipo de gente, não é? Que vem para aqui falar quando não tem conhecimento das coisas e, sobretudo, nem se informa, não estuda, percebe? Isto, qualquer indivíduo... Eu explico isto ao miúdo, quando eu dava aulas aos miúdos primeiro ano da faculdade. Se eu te explicar isto em 2 minutos, ele fica a perceber para o resto da vida. Está a ver? Isto não é difícil. Ou seja, isto aqui... não é madeira. É só explicar isto às pessoas de forma acessível, ler 3 ou 4 linhas e percebes essas coisas. Agora, vale a pena ler isto antes de ir para a televisão ou para dizer qualquer dizer disparates. Bom, vamos para o segundo ponto desta conversa. Vem uma nova vaga destas coisas. iPhone. Foi apresentado ontem. 8 Plus e o 10. X, 10, o rei que eu parto. Bom. Isto vai ser um bocadinho mais caro, os outros 8 Plus, do que já os outros eram. Mas o que vai ser mesmo caro, vai ser acima de 1.200 euros com toda a probabilidade, segundo algumas operadoras já me disseram aqui em Portugal, preço em Portugal, vai custar mais de 1.200 euros, o 10. Eu estava-me a lembrar dos números do primeiro semestre, que ainda há dias a Cristina Ferreira me pediu para comentar na TVI, que é 180 milhões de euros gastos em smartphones. Bem, eu confesso que me faz impressão saber que o preço dos laptops está a cair brutalmente e estas coisas estão a aumentar desta maneira. O smartphone é um objeto de produtividade e, portanto, entre o telefone e o smartphone, eu acho que as pessoas devem ter um smartphone. Agora, estes preços e o que vem aí para os financiar, para os pagar, eu não percebo. Mas eu tenho a certeza de uma coisa: estes aparelhinhos, provavelmente o TEN, vão estar em déficit. O que é que eu quero dizer com isto? A produção não vai chegar para a procura. E não é só lá fora, provavelmente aqui em Portugal também. Isto, para mim, é motivo de preocupação. Não tem outra forma de dizer isto. O crédito ao consumo e o que está a acontecer por aí, para mim, é motivo de preocupação. Não estou a dizer às pessoas para não comprarem, até porque a Apple é uma especialista a fazer marketing, mas confesso que isto é motivo de preocupação. E hei de voltar ao assunto noutra ocasião, porque a preocupação não se esgota nesta história do crédito ao consumo. Terceiro, o meu jornal, o Jornal de Negócios, diz hoje que as autarquias estão a gastar mais do que gastaram 10 anos. Ou seja, as despesas de investimento estão a crescer, eu até lhe vou dizer o número certo, salvo ver, 40%. Perdão, deixe-me só... Bom, as despesas de capital das câmaras estão a crescer mais de 40%. É o valor mais, é o maior aumento em pelo menos uma década, diz aqui o Rui Pérez Jorge no meu jornal. Está a ver os motivos de preocupação? Que eu ando, aliás, está a ver porque é que eu frequentemente digo que isto vai correr mal? Isto vai correr mal. Porque uma boa parte desta despesa não está a ser feita com poupança das autarquias. Está a ser feita com dívida. E isto é que me incomoda. Nós passamos 4 anos difíceis porque exagerámos antes.
e exageramos nestas coisas. Eu sei que estamos em vésperas de eleições autárquicas, mas isto não dá bom resultado. Nunca dá bom resultado. Até porque nos anos a seguir, ou depois se contrai violentamente, ou então atrasa-se a pagar aos fornecedores. 10% das câmaras concentram 40% das dívidas em atraso das câmaras, está a ver? E depois isto é um rol que vai pela economia fora. A Câmara não paga ao fornecedor, o fornecedor não paga ao seu fornecedor, o seu fornecedor depois começa a atrasar pagamentos a outros fornecedores e por aí adiante, inclusive até salários em atraso nas empresas. Está a perceber? Isto não dá bom resultado. E é muito aborrecido que não só não esteja a ser fiscalizado, como não haja gente a dizer isto em Portugal. Eu sei que é chato estar sempre a dizer estas coisas, mas eu não vou parar e as de dizer, porque isto tem track record, tem registro histórico. Não corre mal. Perdão, não corre bem. Mais tarde ou mais cedo, a gente paga isto com língua de pau. Sigamos para mim. Último ponto. O Governo quer estimular a permanência no desemprego. Eu sei que desse lado o pessoal vai estar a dizer, então os fofinhos, lá está o tipo outra vez, e com uma série de insultos. Olha, mas eu vou repetir. O Governo está com muita vontade, o Governo e os parceiros, o Bloco de Esquerda e o PCP, estão com muita vontade de estimular que as pessoas continuem no desemprego. Eu vou-lhe dizer porquê. Lembra-se da regra de corte de 10% de subsídio de desemprego a partir dos 6 meses? O PCP anda a fazer uma pressão desgraçada sobre o Governo, já desde a primavera, para se acabar com esta brincadeira. E parece que vai conseguir. Porque realmente isto não é um governo, não é? Eu já ia analisar um dia deste, isto não é um governo. Isto é uma central de cedências, percebe? Aos grupos de pressão e aos amigos. E aos parceiros, neste caso aos parceiros. O Bloco de Esquerda quer acabar com isto, o PCP quer acabar com isto, o Governo vai acabar com isto, ao que tudo indica. Bom, eu volto a dizer o mesmo. Manter o mesmo subsídio de desemprego durante todo o período em que a pessoa está desempregada é um disparate, porque isto é um convite a que uma parte, não estou a dizer todos, não, atenção, não é todos, uma parte das pessoas queira continuar no desemprego, porque a economia paralela continua a existir. E, portanto, isto não é um estímulo a que a pessoa faça um esforço para ir reintegrar-se no mercado de trabalho. Isto é um erro que também se paga caro. Quem é que implementou isto? Foi a Troika. E se você for olhar para os dados do desemprego, isto tem dado algum resultado. Não é só isto, mas também isto. E, portanto, por isso é que eu dizia há bocadinho, isto não é um governo, isto é uma central de cedências. E como eu dizia há bocadinho, isto não pode correr bem a prazo. Não vai correr bem a prazo. E você vai ver que daqui a uns anos, quando tivermos que voltar a apertar o cinto, a malta vai começar, lá vem estes tipos outra vez, e a defesa da austeridade, e a defesa do neoliberalismo, e todos os chorros, os rios disparados, que normalmente vêm desse lado. Mas pronto, como eu disse, não estou aqui num concurso de missos, estou a marimbar, se gosta ou não daquilo que eu digo. O que me interessa é analisar os factos económicos tal como eles são, e sobretudo as implicações que eles vão ter. Bom, eu voltarei mais tarde hoje com outra história, no entanto devo dizer-lhe que se você é fã do Comentário Matinal, espero por si amanhã às 8 da manhã. Não se esqueça de pôr aí um gosto e, sobretudo, partilhar, que é a forma mais eficiente de fazer e divulgar a informação nas redes sociais. Muito obrigado, até amanhã.